Nós estamos aí na série de Natal, onde o tema é uma história de família. O que nós queremos tratar é olhar para o Natal como uma história de família. E quando a gente fala uma história de família, é a família que a Bíblia apresenta para o Natal, ou onde acontece o Natal. Nessa família nós temos um pai, que é José, nós temos uma mãe, que é Maria, nós temos um filho, que é Jesus. Maria tem uma prima que se chama Isabel. Isabel é casada com um sacerdote que se chama Zacarias. Isabel e Zacarias têm um filho chamado João Batista, que é primo de segundo grau de Jesus. Para toda a nossa história, ou para a nossa vasculhada na Bíblia, nós escolhemos só 4 desses personagens. Nós tiramos Isabel e Zacarias. E na semana passada nós estudamos sobre João Batista, portanto, hoje nos resta 3. E qual será dos 3 o que nós vamos estudar? Eu sei que vocês estão querendo Maria, então por causa disso nós vamos estudar José, o pai. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 1, de 18 a 25. Talvez seja o personagem menos falado, entendido e compreendido numa época de Natal como essa, mas é brilhante a história dele. Quando você vai estudar, você tem sobre Maria a dar com pau, um monte de material. Sobre José, você quase não acha. E quando você começa a estudar a história de José, e você vê todo o contexto e o que aconteceu com ele, você diz: caramba, que homem bacana, íntegro, maduro. E é nesse contexto que eu quero pensar com vocês. E o texto diz o seguinte: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Que história louca, não é verdade? Você parar para pensar, você fala assim: meu, que negócio é esse? O cara está noivo de uma pessoa, de Maria. Maria sai e vai visitar uma prima, passa 3, 4 meses fora aproximadamente, retorna, e é ele morto de saudade e vai se encontrar com ela. Assim que encontra com ela, ele diz: olha, tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te contar. E ele diz: começa pela boa. Ela responde: estou grávida. Ele diz: caramba, se essa é boa, eu fico imaginando qual é a ruim. Ela diz: sou virgem. Como é que pode? Que história é essa? Que negócio é esse? Como é que... O que está acontecendo? E você para pensar, quando você lê o texto, você vê que houve um movimento no coração e na mente de José, que ele trama, ele reflete, ele pensa, ele analisa, a tal ponto que ele chega a uma conclusão, e ele diz: vou dormir. E na hora que ele dorme, um anjo aparece para ele e conversa com ele, e aí conta todo o resto da história que você sabe. Pois bem, é em cima dessa história maluca que eu quero pensar a respeito do Natal. E a primeira coisa que a gente precisa entender de um texto como esse, de um homem tão brilhante e bacana como José, é o seu cenário, o contexto, aonde ele vivia e qual era a cultura daquela época, como é que o judeu se comportava diante de uma situação de casamento, de noivado, qual eram os valores, os princípios e assim por diante. O texto diz o seguinte:
Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Você vê que o texto diz, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. O noivado, o que se consiste, ou o que era de fato o noivado? Porque aqui ela já estava prometida, tanto que no texto você aparece a referência um a outro como o marido e a esposa. Mas era um contrato, a princípio, que era estabelecido entre o pai do noivo e o pai da noiva. O meu filho se engraçava pela a filha de uma pessoa, e aí eu ia lá e ia conversar com ele e tratar o acordo todinho. E o tratado consistia numa série de coisas decorrente do contexto que se vivia em Israel. Primeiro, nós tínhamos um propósito nesse contrato. E eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos anos você acha que José tinha? Quantos anos Maria tinha? Quem acha que Maria tinha mais de 20 anos, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão, por favor. Assim já alivia muito como chama, o escopo da minha pesquisa. Entendeu? Quer dizer, quem acha que Maria tinha mais de 20 anos? Quem acha que Maria tinha menos de 20 anos? Boa. Quem acha que Maria tinha mais de 18 anos? Quem acha que Maria tinha menos de 18? Quem acha que Maria tinha menos de 17? Sabe qual era a prática na época? Ela se casava entre 12 e 16 anos de idade. Sabe com quantos anos José tinha? Entre 18 e 20 anos de idade. Isso era cultura. Era como se vivia na época. Era o contexto da época. E o noivado, quando o pai estabelecia o acordo com o outro pai, e presta atenção que a Bíblia, ela sempre tem um movimento do pai influenciando o filho na questão do casamento, e eu acho que isso a gente deveria trazer até hoje. O pai deveria olhar muito para a nora e falar assim, filho, essa é uma boa nora, filho, essa nora não presta, filho, foge que essa não tem nada. Ele deveria ter esse movimento todo, porque o pai tinha experiência frente à pouca idade das crianças que se casavam naquela época, mas na cultura judaica, o menino a partir dos 16 anos já era considerado homem, e a mulher a partir dos 12 anos já se considerava mulher, e a partir daí estava estabelecido o acordo, ou estava à disposição para serem feitos acordos entre um pai e o outro pai. Só que era um pacto tão solene que um contrato era assinado entre o pai do noivo e o pai da noiva, inclusive com um dote pré-estabelecido. E eu estava estudando o caso e disse que esse fato de você estabelecer o dote era um negócio complicado, porque você pegava um judeu e ia negociar com outro judeu quanto é que eu iria pagar para poder casar o meu filho com a sua filha. Diz que saía um pau desgraçado, porque judeu negociando é um negócio complicado, e diz que sempre tumultuava bastante, até que tem um texto de Deuteronômio 22, 28, onde é estabelecido uma prévia, um parâmetro, são 50 ciclos de prata. Então, neste valor, você fechava relativamente o acordo entre um pai e o outro pai a respeito do contrato e do dote pré-estabelecido. Por que era feito um dote, ou porque se fazia este valor? Porque na nossa cultura, o dote sempre foi de quanto a mulher, ou o pai da mulher, pagaria para para o pai do noivo, para poder desposar o seu marido. Eu fico esperando a minha nora chegar com o cheque do pai dela para dizer, olha, eu quero o seu filho. Eu espero muito isso. Até hoje, nem chiclete eu ganho. Não para falar que não ganho chiclete, eu ganhei uma balinha hoje. Me deu um tic-tac. Progrediu. O dote melhorou. Naquela época era o contrário. Eu tinha que ir lá e dizer, meu filho está interessado na sua filha e eu quero pagar 50 ciclos de prata para estabelecer esse acordo.
O acordo era estabelecido e dentro do acordo muita coisa era colocada. Sabe por quê, gente? Porque, mas por que isso? Porque a cultura judaica preservava muito a mulher. E ela valorizava muito a mulher. Ela tinha como uma mulher, por mais que fosse uma cultura dominada pelo homem, onde o homem era o cabeça, a mulher tinha o seu valor e o seu papel muito significativo. Porque se o homem, por alguma razão, quisesse desprezar a mulher, o contrato era tão sério, que ela só poderia casar novamente depois que o contrato ou a carta de divórcio fosse oferecida a ele, porque o contrato estava estabelecido. E não podia de nenhuma forma dizer, eu não estou gostando mais dela, eu quero simplesmente dizer, acabou, segue a vida, é vida que segue, você vai procurar outra, eu vou procurar outra, a gente não dava bem mesmo, o nosso santo não bateu, e a sua mãe é muito chata, o meu pai não foi muito com a cara dela, e então a questão era, o cara não podia desvalorizar a mulher de forma nenhuma, então o dote ficava garantido. Se o casamento se rompesse por qualquer tipo de razão, a grana ainda ficava com a mulher, simplesmente para valorizá-la. Dizer, escuta, você nunca poderia ter feito isso, porque isso era um contrato sério estabelecido, porque casamento é algo sério estabelecido por Deus, é algo sagrado. Além do que, se o noivo morresse, antes de ele de fato casar com a noiva, ela era viúva. E como viúva, ela continuava com todo o dote, e se havia ainda parcelas pendentes, o pai do noivo tinha que bancar com tudo isso. E se por alguma coisa eles tivessem errado, e no noivado, que não podia, mas ela ficasse grávida, e o marido quisesse terminar o casamento, o noivo quisesse terminar o casamento, a guarda da criança ficava com a mãe. Era estabelecido por lei, escuta cara, quando você terminar um casamento, saiba que você vai ter perdas financeiras, perdas emocionais e perdas relacionais. Você vai perder em todos os sentidos. Esse era o conceito do casamento no contexto judaico. Entretanto, havia uma condição que o homem podia romper o casamento. E a partir daí, a gente vê uma penalidade sendo aplicada. Agora, a questão é que depois de estabelecido o contrato, existia um prazo. E, em geral, eles ficavam noivos nesse contrato por 1 ano, era a média mais ou menos. O noivo voltava para a casa do pai e lá ele ia preparar o lugar para poder trazer a noiva para casa novamente. E ele saía lá, construía a casa, preparava o terreno. Quando o terreno estivesse produtivo e ele tivesse condições de trazer e sustentar a sua esposa, diz que o noivo ia buscar a noiva. E ele, em geral, ia com uma roupa especialmente feita para aquela ocasião. Em alguns casos, eles usavam até coroas, porque dava um quê, essa era uma cerimônia que dava um quê de realeza. A noiva era a rainha, o noivo era o rei, e eles iam comemorar isso de forma intensa. Essa era a cultura judaica. Interessante é que o amigo principal, o principal padrinho, é quem promovia todo esse movimento. A casa estava pronta, o noivo se trocava e saíam em procissão da casa do pai até a casa da noiva, e eles iam cantando o tempo todo. Alguns cantos nupciais que eram passados de tradição para tradição, ou de geração para geração por tradição. Alguns desses cânticos, eles estão no livro de Cantares. E quando você for ler o livro de Cantares hoje à tarde em casa, que eu sei que você vai fazer, você vai ver muito esse contexto. Uma hora o noivo canta, outra hora a noiva canta, outra hora os amigos cantam. E os amigos cantavam coisa como: estamos alegres e felizes por sua causa, celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Duvido, mas eles cantavam. Eles diziam isso para os noivos, e eles iam da casa do pai à casa do pai do noivo, à casa do pai da noiva, cantando isso, proclamando isso, e profetizando isso, e abençoando o casal, e assim por diante. O casal chegava na casa do noivo, a noiva era levada pelas amigas para um aposento, e ali ela ia ser preparada. E por isso que a Bíblia conta que ela
experiência das 10 virgens, onde 5 se prepararam com azeite e 5 não, porque essas amigas é que levavam a amiga para o quarto, iam preparar, tendo azeite, elas tinham como preparar toda a noite, melhorar o noivo, a noiva para o noivo, dar um tapa na maquiagem, puxar um pouco o rosto, passar um botoxinho e fazer tudo para que no dia seguinte a noiva era apresentada para o noivo. De manhã a festa começava e terminava à noite com a celebração do casamento mesmo. A festa tinha começado pela manhã, mas ainda assim os noivos estavam um pouco distantes. No final da noite eles jantavam todo mundo juntos, e depois que eles jantavam, diz que os noivos davam uma fugidinha e o casamento se consumava de fato. Se você não entendeu o que é isso, você pode depois perguntar para o Juan, que ele vai explicar direitinho o que significa esse movimento todo, o casamento consumar de fato. A questão é que depois ainda comemoravam 7 dias de casamento. Era uma festança, era quase que um carnaval. Um negócio onde era feriado, todo mundo parava, as autoridades vinham, o pai da noiva e o pai do noivo celebrando um festão, bancando um festão. Era um negócio para valer. Porque casamento, na cultura judaica, é considerada muito séria e muito, muito valorizada. A tal ponto que o pai ajudava a escolher, o pai ajudava o filho a escolher, olhando e classificando, dizendo, olha, isso é bom, isso não é ruim, filho, vamos, eu vou bancar essa história toda, vai dar certo, você vai ver, vem para casa, vamos construir algo, e fazia todo aquele movimento, e depois ainda celebrava com muita festa. Agora, existia um propósito, existia um prazo, mas também existia uma penalidade, e a penalidade era dura. O assunto era tão sério que o noivado se constituía um relacionamento legal, jurídico, que apenas poderia ser desfeito por processos legais. Existiam benefícios para noivas. Se o noivo, por um acaso, quisesse terminar o casamento, ela não podia ser rejeitada, a não ser que recebesse a carta de divórcio. Ela teria então a liberdade de casar de novo, porque enquanto estivesse noiva, ela era tida como uma mulher já desposada, casada. Ela tinha um compromisso que não poderia ser desestruturado. Se o noivo morresse, ela era tida como viúva. E se o noivo a engravidasse, a criança ainda era tida como legítima. E existia penalidades para quem descumprisse esse compromisso. Entretanto, uma coisa que a lei permitia que o divórcio fosse aplicado era na imoralidade, quando havia adultério. E o adultério era considerado tão sério que se a noiva fosse pega em adultério com alguma outra pessoa, diz que os 2 seriam levados para a porta da cidade e eles seriam apedrejados. O adultério era penalizado com a morte. Os 2 sofreriam na própria carne, os 2 adúlteros, a penalização do adultério. Por que isso? Porque a Bíblia apresenta o casamento como algo sagrado. A vida é algo criado por Deus e é algo sagrado. Ninguém pode tirar a vida. O casamento é algo criado por Deus e é algo sagrado. Ninguém pode quebrar o casamento. Conceitos como Deus criou o homem e mulher é algo sagrado, ninguém quebra isso. Portanto, este movimento, ele torna sagrado o casamento de forma absoluta na cultura judaica. Você não pode de forma nenhuma separar do seu marido. Você não pode de forma nenhuma se separar da sua esposa. A tal ponto que os fariseus, querendo pegar Jesus na curva, chega para ele e diz, é verdade que a carta de divórcio é permitida? E ele diz, não, não é permitida. Pelo contrário, é por causa da dureza do coração de vocês que vocês estão recebendo carta de divórcio. Mas, na verdade, a única permissão é por causa da imoralidade sexual. E aí Paulo desenvolve isso dizendo, mesmo na imoralidade sexual, o conceito é do perdão, porque o casamento é algo que foi instituído por Deus e é sagrado. Aquilo que o homem uniu, não separe o homem, porque é sagrado. E a cultura judaica, ela valorizava demais esse conceito. Portanto, o noivado era um contrato. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ela já era esposa dele, só que não.
ela já tinha todo o compromisso com ele, só que ainda não viviam juntos. Eles tinham todo o compromisso e eram tratados já como marido e mulher, só que não viviam debaixo do mesmo teto e pela lei não podiam nem mesmo ter relação. Então, você olha para o texto e vê que o noivado, segundo a lei judaica, era algo extremamente sério e comprometido. Agora, quando você vê este contexto e olha para esse texto, você vai ver características interessantíssimas em José. A nossa cultura valoriza muito Maria. E Maria é uma mulher sensacional, mas José não fica abaixo, e José se torna o grande responsável, de fato, pelo nascimento de Jesus Cristo. Presta atenção em algumas características de José. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Interessante. O cara está trabalhando, construindo a casa para receber a noiva. A noiva sai da casa da mãe, vai visitar uma prima numa região um pouco mais distante e volta com uma notícia bombástica: eu estou grávida, e grávida do Espírito Santo. Aquilo cai na cabeça de José, que ele se desestabiliza por todo. Ele diz: cara, a minha vida estava certa. Eu já estava trabalhando em relação ao meu futuro. A minha vida estava no meu controle. Eu já tinha assumido um compromisso. Ela já tinha sido me dada em casamento. Eu sabia com quem eu ia passar a minha vida toda. Eu fui para a casa do meu pai. E na casa do meu pai, eu estava lá construindo a casa para ela. Eu estava construindo tudo o que se dependia, ou que o meu negócio, a marcenaria, que manteria a nossa família. Eu estou construindo tudo o que de fato vai trazer sustento para nós, e de repente essa mulher vem com essa história dizendo que ela está grávida. Acabou, meu chão sumiu, a minha vida se perdeu, eu não tenho mais o que fazer, porque o sonho que eu sonhei para a minha vida, ele se tornou um pesadelo. Ele deixou de ser real para se tornar algo extremamente distante. Eu estou perdido. E aí ele começa a trazer quais são as ações que ele poderia fazer. Cara, eu posso levar essa mulher a público e dizer: ela está grávida, e esse filho não é meu. O resultado de tudo isso é que ela vai ser posta na porta da cidade e ela vai ser apedrejada, porque ela adulterou. Porque ela cometeu algo que não poderia nunca ter feito isso. Isso é justo. Se eu for buscar a justiça, eu posso muito bem colocá-la para fora da cidade e ela vai ser apedrejada. Significa que o meu casamento morreu, mas eu também posso acabar matando a Maria. E ele entra em conflito. Ele diz: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou terminar esse casamento. Eu vou chamar o rabino, e na presença do rabino, com mais 2 testemunhas, diante de 3 testemunhas, eu vou dizer: o casamento acabou, e aqui na lei judaica é o homem que dá a carta de divórcio para a mulher, eu vou dar a carta de divórcio para ela, e eu vou embora. Dessa maneira, ela está grávida, não precisamos explicar para ninguém de quem é o filho, eu preservo a vida dela, ela tem o direito de ficar com a guarda dos filhos, e tudo o que eu paguei fica para ela. Interessante como José, ele pondera no agir. Ele pondera na ação entre o amor e a lei. A pessoa e o mandamento. Ele olha para a pessoa e ainda assim age com amor, mesmo essa pessoa tendo ferido ele de forma, como ele interpretava, brutal. Mas José, com seus 18 anos de idade, 20 anos de idade, olha para essa situação toda e diz: eu prefiro escolher o caminho do amor. Eu vou protegê-la. Eu vou promover uma segurança para ela. Interessante como a primeira coisa é
como era uma cultura onde a pessoa amadurecia rápido. E como nós perdemos essa capacidade hoje em dia de promover pessoas que amadureçam rápido. E o amadurecimento, uma das características dele é a pessoa ponderada. Saber equilibrar entre o que tem que ser feito versus o amor naquilo que vai ser feito. Porque o que eu vejo muito na vida é como tem pessoas que mesmo casados matam o seu cônjuge de uma forma tão grande, expõem publicamente o cônjuge, externam toda a angústia e chateação e publicam em um monte de coisas em redes sociais, destroem, vem para comigo, mas acabam com o cara, acabam com a mulher, mas ainda assim depois continuam com ela. Eu fico olhando dizendo, cara, não faz sentido. Por que você vai agir em prol de uma coisa ou em prol de outra? Não dá para ficar matando e assoprando, batendo e assoprando, batendo, você não chega a lugar nenhum. E você percebe que José, ele dá um passo em prol da maturidade. Ele sabe medir a água com o fubá. E hoje em dia a gente percebe que a pessoa vai adquirir essa maturidade depois dos seus 30 anos. Como o povo não amadurece. Por isso que a gente precisa resgatar muito o texto de 1 Coríntios 13, que diz, antes eu falava como menino, eu pensava como menino, e eu estruturava o meu pensamento, a lógica, como menino. Mas agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino. José tinha todo o direito de chegar e colocar essa história no ventilador, publicar no Facebook, Instagram, Snapchat, dizer para todo mundo o que ela tinha feito, acabar com a vida dela e acabar com a vida dele. Entretanto, ele foi maduro o suficiente, ponderou demais a situação e chegou para agir de forma equilibrada. Ele olhou para a pessoa e agiu em amor. A segunda característica de José é que, além de ser ponderado no agir, ele era predisposto a ouvir a Deus. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Presta atenção, depois de ter pensado nisso o quê? Em todo o movimento. Eu posso jogá-la à exposição e levá-la à porta da cidade para que ela seja apedrejada. Entretanto, eu também posso estabelecer um outro movimento onde eu vou preservá-la, preservo a criança e ainda assim dou a liberdade dela casar de novo e eu sigo a minha vida. Eu tenho como escolher essas coisas. Mas ele, antes de fazer tudo isso, ele estava predisposto a ouvir. Apareceu-lhe um anjo ao Senhor em sonho. Ele sonhando teve uma conversa com um anjo. E quando você for ler a história de José, você vai ver que em 2 capítulos, Mateus 1 e Mateus 2, por 4 vezes o anjo aparece a José em sonho. Qual é a conclusão que nós chegamos? Nós temos que dormir. Vamos dormir. Presta atenção, primeiro sonho, Mateus 1, 20 a 25. Não romper o casamento com Maria, consequentemente tomar Jesus como seu filho. Isso o anjo diz para ele no sonho. O segundo sonho, Mateus 2,13. Ele tinha que ir para o Egito com Maria e Jesus, para que Herodes não matasse o menino, porque Herodes queria matar o menino. Ele era o rei e ele não podia ter concorrência com nenhum outro rei. Terceiro sonho, Mateus 2,19 e 20. Que ele poderia retornar para Israel, porque aquele que queria matar o menino já havia morrido. E o quarto sonho, o anjo aparece para ele e diz em Mateus 2, 22 e 23, que quando ele estava com medo do filho de Herodes vir contra ele, ele disse, então tá bom, vá para Galileia, não precisa ir para Jerusalém, vá para Galileia, e lá você será protegido. Por 4 vezes em sonho, o anjo aparece a José e conversa com ele. E aqui, gente, sinceridade, eu não quero entrar no mérito da discussão de como é que Deus falou, e eu aposto que você vai sair daqui dizendo, Jesus, eu vou dormir e eu quero que o Senhor fale comigo. E eu estou predisposto a ouvir, pode falar, eu vou dormir e o Senhor vai falar, se o Senhor pode conversar comigo.
Porque a maior parte de nós gostamos de quando Deus nos fala dessa forma sobrenatural. Adoramos isso. Eu fui para uma reunião de oração e a pessoa veio para mim e disse o seguinte na reunião de oração: olha, o Senhor me mandou falar que você está com um problema, mas será resolvido. O Senhor me mandou falar que você está solteira, mas o homem de Deus para a sua vida está a caminho. E ele vem a cavalo, e você logo pensa, vem num Mustang, que tem um cavalinho lá na frente, vem. Interessante, como nós sempre estamos predispostos a ouvir aquilo que traz de benefício para nós. Como nós queremos ouvir o que promove prosperidade. Agora, ninguém quer ouvir uma pessoa virar e falar assim: escuta, você está em pecado, seu nojento, salafrário, miserável, cafajeste, corrupto. Ou você larga o que você está fazendo, ou a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Nós procuramos somente ouvir, é verdade ou mentira? Aquilo que nos traz prosperidade, traz crescimento, traz benefício. Portanto, eu garanto que muita gente vai sair daqui dizendo: eu quero essas experiências sobrenaturais. Eu quero experiências sobrenaturais. Aí você pega Hebreus 1. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. Jesus é a expressão máxima do que nós precisamos ouvir de Deus. Ele não precisa falar mais, porque Ele já fala em Jesus. A questão é que eu tenho que estar predisposto a ouvir, mas eu também tenho que estar, segundo o texto, pronto a obedecer. Ao acordar, José fez exatamente o que o Senhor lhe tinha, o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relação com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Nós gostamos de estar predispostos ao que Jesus vai falar, mas nós não estamos prontos a obedecer. E aí tem muita gente que chega para mim e fala assim: Deus nunca mais falou comigo. Eu digo, interessante, né? De duas uma, ou Jesus é mentiroso ou você é surdo. Porque hoje Ele nos fala em Jesus. Significa que hoje Ele continua nos falando. Ou Jesus é um mentiroso, que diz que fala e não fala, ou você é um surdo. E se você vier comigo com essa conversa, eu garanto para você que eu vou apostar de que você é surdo. Sabe por quê? Porque a gente gosta de ouvir as palavras que nos trazem prosperidade. Você vai ser abençoado, você vai ter uma carreira nova, você vai ter um emprego novo, tua mulher vai ser totalmente transformada, teu marido vai ser outro, tua sogra vai morrer. Você gosta de tudo aquilo que tem a ver com prosperidade, você gosta, e você pega naquilo dizendo: o que eu mais quero é ouvir essas questões de prosperidade, eu quero crescer, eu quero receber essas coisas. Interessante isso, que a gente gosta dessa palavra, mas a gente não gosta das palavras de correção. Verdade ou não é? E a última vez que Deus falou com você, eu tenho certeza que Ele falou algo que você precisava corrigir. Eu tenho certeza que você carrega isso faz tempo, dizendo: tem uma área da minha vida que precisa ser tratada diante de Deus. Por isso, Deus vai falar quando nós estivermos predispostos a obedecer. Porque Ele mesmo nos ensina na palavra de que Ele não lança pérolas aos porcos. Que a pérola tem um valor muito significativo para um porco. Que, desculpa, gente, mas é bíblico. Um porco não vale nada. Não tem nem mundial, que dirá ganhar uma pérola. Portanto, a Bíblia mostra um conceito bem interessante, de que a fala de Deus será sempre para aquele que está predisposto a ouvir. E quando Deus falar, o resultado final é que essa pessoa vai ter que ouvir e obedecer. Agora, nós temos que estar prontos a obedecer, mesmo quando se trata de pedidos difíceis.
O anjo chega para José e diz: escuta, cara, o que ela falou é verdade. Ela está grávida. E quem gerou foi o Espírito Santo. Então, você saiba que ela continua pura, continua virgem, mas a virgem vai dar à luz. Ela está grávida. E esse menino vai ser o salvador da tua nação, dos pecados da tua nação. E ele levanta dizendo: está certo. Maria, eu vou casar com você. Maria, eu vou assumir esse noivado até o fim. E digo mais, Maria, esse menino vai ser o meu filho. Esse menino vai ser meu filho. E a quarta característica de José é que ele era prático na ação. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Ele não ficou titubeando. Ele não ficou repensando, falando: oh, Deus, deixa eu negociar com você. A esposa era minha, cheguei primeiro. Eu só vi com essa brincadeira aí de escolher uma virgem para o senhor nascer aqui. Sacanagem. Eu estava aqui primeiro, o senhor foi furar olho. O senhor furou meus olhos. Então eu tenho um negócio para tratar com o senhor. O nome eu vou pôr. Vai ser Joselito, o filho de José. Você vê que não rolou nada. Ele ouviu, ele entendeu, ele acordou, ele se comprometeu com Maria e ele colocou o nome no filho de Jesus. Ele entendeu o movimento. Prático na ação. E é interessante de ver um menino dos seus 18, 20 anos dando uma lição do que é ser pai. Porque o bom pai é aquele que sabe que o seu filho pertence a Deus e o criará para o próprio Deus. Esse era o conceito de José. Esse filho não é meu, esse filho é de Deus e eu vou criá-lo para o próprio Deus. E esse tem que ser o meu conceito. Esse filho não é meu, esse filho é de Deus e eu preciso criá-lo para o próprio Deus e não para mim. Eu não preciso criá-lo para que ele seja aquele que vai enaltecer a minha glória, como se eu tivesse um troféu dizendo: olha o meu filho, ele resolveu ou ele se tornou tudo aquilo que eu sonhei para ele. Na verdade, o que eu preciso fazer é olhar para o meu filho e desenvolver o meu filho e dizer: o meu filho se tornou tudo aquilo que Deus tem para ele e que Deus quer dele, que Deus espera dele. Meu filho se tornou um homem de Deus. Esse tem que ser o meu principal movimento. Escuta, Deus, se é assim que as coisas funcionam em relação ao filho, é assim que as coisas vão funcionar aqui em casa. Eu vou criá-lo para o Senhor, eu vou criá-lo para o seu propósito, eu vou criá-lo de acordo com o seu plano para a vida dele, eu vou criar para aquilo que o Senhor sonha. E vou dizer uma coisa, nós precisamos nos converter para essa história. Porque em geral, nós estamos criando os filhos para os nossos sonhos. Nós queremos que os nossos filhos alcancem os maiores patamares de formação na face da terra. Nós queremos que os nossos filhos ocupem os lugares mais altos nas empresas, nos negócios, no casamento, na face da terra. Nós investimos recurso, tempo, energia, sono, tudo para que os nossos filhos se tornem o que nós queremos que eles se tornem. Mas enquanto isso, o tempo passa. E aquilo que nós precisávamos investir no nosso filho, nós não investimos. Ele se tornou o CEO de uma grande multinacional, foi mandado embora e a vida dele se perde, porque ele foi criado para aquilo e não para a existência em Deus. Porque a existência em Deus significa que mesmo que ele perca um emprego, que todos nós estamos sujeitos a isso, ele continua existindo para a graça, para a glória e para a honra do próprio Deus. Isso precisa ser convertido em nós. Isso precisa ser tratado em nós. E o problema é que eu tenho visto muita gente adulta que não foi criado nesse conceito. Num país em crise como o nosso, que quando chega numa certa faixa etária, o país maltrata mesmo. A pessoa perdeu a sua razão de viver, porque a sua razão de viver estava fundamentada naquilo que não é eterno. Mas quando a pessoa está fundamentada naquilo que é eterno,
como o próprio José entendeu logo de cara, dizendo: escuta, o que é eterno? É esse próprio Deus. O Senhor me deu esse filho eu entrego para o Senhor. Como é que o Senhor quer que ele chame? Como é que o Senhor quer que ele viva? Aonde o Senhor quer que ele nasça? Para onde o Senhor quer que eu leve? Quer que eu leve para o Egito? Quer que eu traga para Jerusalém? Quer que eu leve para nós? Pode ir mandando, porque o filho é teu. Eu só vou fazer o que o Salmo 127 diz: os filhos são herança do Senhor. Portanto, eu olho para José e eu vejo que ele era ponderado no agir. Ele era predisposto a ouvir, ele era pronto a obedecer, mas ele também era prático na sua ação, decidido, definido, direto. Agora, quais são as lições aprendidas com o pai José? Que nós podemos olhar para esse menino que carrega sobre si uma responsabilidade tremenda e nós podemos tirar de lição. A primeira lição é que o texto diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando você olha para esse texto, você vai ver que a virgem ficará grávida. E aí você pode anteceder um pouco e chegar no primeiro versículo de Mateus, e você vai começar a ler a respeito da genealogia de Jesus. E quando a gente fala da genealogia de Jesus e que ele foi concebido em Maria, em geral, nós trazemos para Maria o privilégio de fazer parte da genealogia de Jesus. Então, quando você vai estudar a genealogia, você vê que Abraão teve esse filho, que 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 depois teve esse filho. São 14 gerações. 14 descendências destacadas, até que chega em José, que casou com Maria. A genealogia de Mateus é de José, não é de Maria. Que Deus incrível! Maria era escolhida para ser da descendência de José. Porque José foi o escolhido na descendência de Davi. Que história linda! Quando eu vou para a genealogia, eu tenho detalhes interessantíssimos. Por exemplo, 5 mulheres são citadas. As 5 poderosas. A primeira delas, Tamar. A segunda delas, Raabe. A terceira delas, Ruth. A quarta, Betseba, e a quinta, Maria. Quando você vai ver a história de Tamar, no verso 3 de Mateus 1, Tamar foi uma mulher que casou-se com o filho de Judá, era o nome dele. Morre. Então, pela lei, ela deveria ser desposada pelo parente mais próximo. E o parente mais próximo era o irmão mais novo dele, Onã. E ela então é oferecida a Onã. E Onã casa com ela. Onã morre. Aí Judá diz: que desgraça. Essa mulher é zicada. Não dá para oferecer o meu terceiro filho. Eu tenho um terceiro filho ainda que chama Selá. Não vou oferecer Selá, porque sei lá o que vai acontecer com ele. Isso é muito boa, essa piada. De manhã, no culto das 9, eu me perdi na piada, mas agora eu acertei certinho. Não vou oferecer Selá, porque sei lá o que vai acontecer com ele. Segunda vez, pode rir também. Aí ele chega e diz: beleza, já sei o que eu vou fazer. Tamar, vem cá. O negócio é o seguinte: Selá é muito novo, não vou te oferecer ele agora não. Deixa ele crescer, ficar mais homem, mais macho, mais tudo, aí eu te ofereço como filho, a sua descendência vai ser preservada dessa forma, você vai ter garantido, porque a mulher viúva em Israel, se não tivesse descendência, ela era totalmente desprezada. Diz: não, eu vou manter isso aí, você vai ficar tranquilo, você vai ficar tranquila, pode ficar sossegada. Pois bem, mas na verdade Judá tinha uma outra proposta. Ele oferece Selá para uma outra mulher,
E quando Tamar sabe disso, diz: não é justo, não é justo. Agora eu vou ficar aqui numa sociedade machista, que quando uma moça como eu, sem descendência nenhum, sobra, eu vou passar miséria. Só que ele tinha me prometido, e pela lei eu tinha direito. E o que ela faz? Ela se fantasia de prostituta, vai para o ponto onde as prostitutas ficavam, Judá passa, ela seduz o sogro, e com o sogro ela tem 2 filhos. Quando Judá sabe disso, ele fica indignado. Ele diz: escuta, sabe quem me engravidou? O dono desse cajado, o dono desse manto, cinto, se eu não me engano. E aí Judá sabe de quem pertencia tudo aquilo. Ele diz: eu errei. Que história esquisita. Na genealogia de Jesus, uma das 5 tem essa história esquisita. A segunda, Raabe, que Hebreus 11 apresenta como uma prostituta, e era o que ela era, prostituta de fato. Ela morava nos muros de Jericó, porque a prostituta vivia na periferia, e para Israel invadir Jericó, precisava derrubar as muralhas. Eles enviaram 2 espias, e aqueles espias foram descobertos, e eles foram abrigados por Raabe, que depois desce os 2, e preserva a vida daqueles 2, e capacita Israel de invadir Jericó. Mas ela era prostituta, e está entre as 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus. A terceira mulher que a Bíblia cita era Ruth, uma moabita. Moabita era um povo que negou guarita para o povo de Israel, para o exército de Israel no meio de uma batalha, e por isso ficaram amaldiçoados. Os israelitas detestavam os moabitas. Essa mulher se casa com o filho de Noemi, que morre e ela fica viúva. E Noemi chega para ela e diz: escuta, Ruth, volta para o seu povo, refaz a sua vida, mas não vem ficar aqui por aí. E aí ela faz um voto para Noemi: aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que deitares, deitarei eu. Aonde quer que o teu povo seja, eu serei do seu povo, o seu Deus será o meu Deus. Que o Senhor me faça qualquer outra coisa, que me tire a vida, se isso não for o voto, a promessa que eu vou cumprir até o resto da minha vida. Muita gente usa isso no casamento, esse voto no casamento. Muita gente repete isso. O voto feito de uma nora para a sogra já quer que o casamento comece mal mesmo. Pois bem, neste contexto que ela vive, ela apresenta tudo isso. Ela volta com Noemi para Israel, e ali ela tem que se deitar à noite aos pés de Boaz. Uma história esquisita também, para ser resgatada por ele. Você vai ver, cara, uma pessoa que não era querida em Israel, que vive uma situação conturbada, é uma das 5 das mulheres da descendência de Jesus. A 4ª mulher, Betseba, essa você conhece melhor, porque se você não leu a Bíblia, você pode assistir no SBT. Hoje eu estou infame, né? Vou treinar para a noite. O fato é que Betseba é uma das histórias mais tristes, porque ela era esposa de um dos melhores amigos de Davi, o cara que dava a vida por Davi, porque fazia parte da guarda pessoal de Davi. O exército, inclusive este cara, estavam na batalha e Davi fica em casa. Davi traz a mulher para dentro de casa, e ele força uma relação com ela. Segundo as leis de Israel, ele deveria ser apedrejado, porque forçou essa relação. Então ele quebra a lei, usa do poder para não ser punido pela lei, ele trai o amigo, ele mata o amigo, ele adultera. Tudo isso com Betseba. Mas Betseba é uma das 5, é a número 4 das que estão na genealogia de Jesus. E a 5ª mulher é Maria, que também tem uma história no mínimo diferente. Agora, por que isso?
Porque a primeira coisa que a gente pode perceber na genealogia é que Deus sempre tem um propósito. José, você é o escolhido, porque é do descendente de Judá que Jesus vai nascer. José, você foi consagrado, você foi separado, você vai ser honrado. José, presta atenção, não se separe, não dê a carta de divórcio, porque dela vai nascer um menino que foi gerado pelo Espírito Santo. Você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele é o Messias, o Salvador, aquele que livra dos pecados a tua nação. E José lá dá aquele sonho dizendo, a história do meu povo está sendo restaurado na minha história. Na minha história. Na minha história. Porque sempre por trás da história existe a história de Deus. Sempre por trás da nossa história existe aquilo que Deus está fazendo. Sempre por trás da história existem os propósitos de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus. Segunda coisa que a gente aprende é que não importam os percalços da história. Você vai ter muita coisa esquisita na tua história. Você vai ter muitos fatos estranhos, muitos pecados, muitas coisas fora do comum. Mas ainda assim, nada disso impedirá da história de Deus ser viabilizada na sua história. E a terceira coisa, e mais importante de todas elas, é que Deus continua sendo um Deus conosco. Emanuel. Aquele Deus que está por trás da história, mas é aquele Deus que está na história. Aquele Deus que está na minha história. É um Deus que olha para você e diz, de modo nenhum o deixarei. De forma nenhuma o desampararei. É aquele Deus que vira para você e diz, se você me temer, você vai ter uma fortaleza segura, eu serei o seu castelo forte, e isso vai repercutir nos teus filhos, eles terão refúgios. Se você se acobertar debaixo de mim, e sob as minhas asas, você vai ter descanso. Você vai estar debaixo da sombra do Altíssimo. Sabe, nesses dias de calor, que você está na rua, que você não está no meio da calçada, e você diz, que inferno, e você chega debaixo daquela árvore, e a sombra daquela árvore traz sossego, descanso, refrigério. Na obra lá em cima, a Cíntia está plantando um monte de árvores, que ela diz, é árvore para dar sombra. E para que sombra? Para que a gente possa descansar debaixo da sombra das árvores. Para que a gente possa lembrar sempre que debaixo da sombra do Altíssimo nós teremos descanso. É verdade, não é, Cíntia? É assim que a gente vai pensar, é assim que a gente vai viver, é dessa maneira que a gente tem que entender. Deus promove o descanso de tal maneira que somente com os meus olhos eu contemplo e vejo o castigo dos ímpios, que Ele dá ordem aos anjos para que eles me guardem e evitem de que eu tropece, só porque o Senhor Deus é o meu escudo, a minha fortaleza, o socorro bem presente, aquele Deus em quem eu confio, o Deus que eu tenho como o Senhor e Salvador da minha vida, o Deus que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei coisa alguma, porque o Senhor está comigo, porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus que desceu dos céus e veio ao nosso encontro, o Deus que invadiu a nossa história para aplicar a história dele em mim e em você, o Deus que se preocupa tanto por mim e por você, que Ele quer estar presente. Não é um Deus que lavou as mãos, que disse, escuta, vocês optaram viver por conta, então vivam por conta. Não, Ele não se conformou com isso, e Ele veio ao nosso encontro. Um menino nos nasceu, e sobre os seus ombros está todo o governo, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. José foi escolhido para que a história de Deus invadisse a nossa história. José é um homem honrado, nobre, um homem que se posicionou diante de Deus, mas a mesmo Deus que trabalhou com José,
e invadiu a história de José, para que a nossa história fosse modificada, é o mesmo Deus que está aqui, porque Ele é o Deus conosco. Que você se renda a esse Deus, e que a história dele invada a sua história de maneira sobrenatural. Deus abençoe sua vida.